Meu irmão, minha irmã, a liturgia dominical procura sempre iluminar a nossa vida nas mais diversas situações. E uma situação concreta que aflige o homem de todos os tempos, o ser humano em todas as etapas da história, é o sofrimento. Porque há no mundo tantas pessoas sofrendo. Ninguém gosta de sofrer, mas o sofrimento existe, ele é real. Injustiças, mentiras, crueldades, guerras, calamidades, pobreza, fome, discórdias, doenças. Quem é o culpado de tudo isso? Seriam nossos pecados? Seria Deus nos castigando? Como explicar o sofrimento dos inocentes? Como explicar o próprio Cristo pregado no patíbulo da cruz? Por que Deus permite essas coisas sem intervir com sua mão em nossa história? Porque o justo também sofre e o malvado parece estar em situação melhor. Qual é o sentido do sofrimento e da dor? As leituras da liturgia de hoje, as leituras bíblicas, nos dão uma resposta. Na primeira leitura, vemos a experiência do sofrimento de Jó. Jó é um homem justo e fiel ao Senhor. Ele possuía bens, muitos bens, e uma família grandiosa, generosa. De repente, Jó se vê privado de todos os seus bens, perdeu sua família, toda a sua família, e foi atingido por uma doença muito grave. Essa triste situação de Jó provoca dor muito forte em seu coração, um sentimento de amargura, de revolta contra esse Deus incompreensível. Até os amigos de Jó insinuavam que aquilo era castigo de Deus. Jó lamenta sua condição de sofredor, mas ele confia em Deus, pois ele tem certeza de que só em Deus pode encontrar esperança. Só em Deus pode encontrar o sentido para a sua vida, para a sua existência. A experiência de Jó no sofrimento é um modelo para todos nós, para nós que temos fé. Mesmo amaldiçoando o seu próprio nascimento, Jó, em momento algum, amaldiçoa Deus. Pelo contrário, ele reconhece e louva sua sabedoria e suas obras na criação. O abismo de seu sofrimento pessoal não fecha os seus olhos para a grandeza do Criador, para a grandeza de Deus. Diante do sofrimento, ou nós descobrimos o rosto verdadeiro de Deus, ou fazemos de Deus um monstro que nos devora, que inferniza a nossa vida. Não nos esqueçamos jamais. O sofrimento, ele pode ser uma visita de Deus em nossa vida. E quando nós entendemos isso, todas as coisas ficam diferentes. Nós não nascemos para o sofrimento, nós não nascemos para sofrer. Pelo contrário, nós nascemos para a felicidade. Por isso Deus nos coloca o ser humano, o gênero humano, num paraíso, para a felicidade. Mas o sofrimento passa a fazer parte de nossa vida. Mas ele não é a nossa vida. O sofrimento deve nos fazer crescer. O sofrimento deve nos fazer abrir os nossos olhos para a vida, para o amadurecimento. O Papa Emérito Bento XVI diz em um dos seus livros: não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, não é isso que curou o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nessa tribulação amadurecer e nessa tribulação crescer. Nós somos convidados ao amadurecimento, nós somos convidados a crescer
a crescer em nossas experiências de fé, aumentar as nossas expectativas e, principalmente, aumentar a nossa esperança. Na segunda leitura, a expressão "ai de mim se eu não evangelizar" de São Paulo traduz o princípio fundamental de sua vida. Ai de mim se não evangelizar. Jesus, no Evangelho, é apresentado diante do sofrimento. O texto narra uma jornada messiânica de Jesus no início de sua missão pública na Galileia. Inicialmente mostra o Messias proclamando o reino de Deus. A seguir, mostra a realidade do reino atuando no mundo como salvação, como libertação nas palavras e nos gestos de Jesus. Apresenta Jesus agindo diante de uma multidão de sofredores. Jesus aparece solidário à dor da humanidade, atento às necessidades da humanidade. Com a autoridade que lhe vem do Pai e em comunhão total com o Pai na força do Espírito Santo, Jesus vence o mal, vence a dor que escraviza o homem. E assim ele anuncia um mundo novo, um mundo de liberdade, um mundo de vida plena. Sai da sinagoga e na casa de Pedro, ele aproxima-se da sogra de Pedro. Estava enferma, de cama, com a febre muito alta. Ele estende a mão e a levanta. E essa mulher, essa senhora, retorna à vida normal. Acolhe. E assim ela começa a servir os hóspedes. Veja o milagre. Veja a graça. Veja Jesus tirando o ser humano da dor e do sofrimento. Todos começam a procurar, e naquele dia Jesus cura muitos doentes, muitos endemoniados. Mas de madrugada, ele levanta e vai rezar. E vai rezar num lugar deserto. Com a pregação, Jesus ilumina os espíritos. Ele revela o amor de Deus. Ele leva as almas à fé, dá o sentido à dor e mostra o caminho da salvação. Com os milagres, Jesus cura corpos enfermos, ele expulsa doentes. Ele quer um mundo novo, sem qualquer forma de dor. Mas com a oração, compreende o plano de Deus e aceita a vontade do Pai. Só a verdadeira oração pode nos iluminar, pode iluminar o nosso caminho e mostrar o verdadeiro sentido da dor. O sofrimento, ele continua sendo um mistério. Jesus, ele não elimina o sofrimento, mas nos ensina a carregar o sofrimento com amor e esperança para que dê frutos de vida eterna. Jesus nos garante de que Deus nunca nos abandona. Resta a nós confiar em Deus e entregar-nos em seu amor. Os cristãos não descobriram o caminho para evitar o sofrimento. Sofrem como qualquer outra pessoa e às vezes até mais do que os outros. Mas os cristãos descobriram que a cruz de Jesus, ela é redentora, ela é libertadora. Carregar a cruz sozinho é desesperador. Você olhar para todos os lados e saber que está sozinho. Mas quando a gente se une a Cristo, todo o sofrimento é redentor, é salvador, inclusive o nosso, o meu, o seu. Qual é nossa atitude diante dos nossos sofrimentos? Seria de aceitação? Seria de revolta? Jesus, no Getsemane, chorou e ele até pediu ao Senhor para afastar dele aquela cruz, aquela dor.
Mas ele disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Qual é a nossa atitude diante do sofrimento, do nosso sofrimento? Qual é a nossa atitude diante do sofrimento dos outros? Nós estendemos a mão e ajudamos aquela pessoa a se libertar, ou a gente se afasta e deixa as coisas acontecer na vida daquela pessoa? Meu irmão, minha irmã, peçamos a Jesus, peçamos ao Senhor que nos ajude a entender o nosso caminho. Peçamos a Ele que nos ajude a compreender o mistério da cruz que nós carregamos. E peçamos a Ele que nos dê a sabedoria de sempre buscar a oração, para que nela encontremos o verdadeiro sentido da libertação, da dor e do sofrimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.